Vamos dar início? Então, boas-vindas, né, a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou monitora, e o eixo temático é currículos e políticas educacionais, certo? O dia de hoje, 25/8/2025, turno vespertino. Então, vamos dar início pela apresentação do Lucas da Silva Martins, com o tema Roteiro para a Escolha de Livros Didáticos de Filosofia. Uhum. Então, Passo a palavra agora. Perfeito. Vocês conseguem me ouvir com qualidade? Eu preciso colocar algum fone, alguma coisa, por causa de interferência externa? Estou ouvindo claramente. Então tá bom. Estamos ouvindo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só um segundinho, por gentileza. Só um segundo. Só um segundo. Boa tarde, Angelice. Eu fui buscar umas coisas, por isso que eu liguei minha câmera. Boa tarde, Angelice. Então, vocês conseguem ver aí a minha tela? Como é que está aparecendo para vocês? Lucas está dando de ver você. Estou vendo só você, Lucas. Está vendo só a mim? O PowerPoint vocês não conseguem ver? Não apareceu. Apareceu. Agora tá bom. Apareceu. Eu sei que tem um modo que a gente faz aqui para não aparecer da forma como está aparecendo, mas aí eu acho que eu vou parar de ver vocês. Não tem então, problema. deixa eu só fazer um teste aqui, que eu tenho certeza que vou parar de vê-los, mas aí vocês só me dizem, por favor, se vocês conseguem ver a tela. Conseguem ver a tela? A tela dá para ver. Então tá bom, mas aí vocês pararam de me ver, certo? Não, estou te vendo. Ainda estamos vendo. Então tá bom, só eu que não vejo vocês. Bom, então, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse material. Esse roteiro, na verdade, ele faz parte da nossa produção didática, né? Foi desenvolvido ao curso da dissertação de mestrado. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é essa produção de uma forma bem resumida, tá? Depois estão abertos aí a dúvidas e colocações que vocês queiram fazer. Bem, primeiro eu gostaria de esclarecer para vocês o que eu trabalhei, né, na minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei com análise de livros didáticos de filosofia. E qual foi o primeiro desafio que eu encontrei? Quando eu entrei para o programa, para o PPFEM, do Cefet, a princípio eu pensei, né, em analisar a produção didática que estava sendo feita em consonância com o Programa Nacional do Livro Didático até mais ou menos em 2018. Só que em 2018, mais ou menos, a gente já estava tendo produção de vários autores, né? Alguns clássicos, aí, como, por exemplo, O Convite à Filosofia, da Marilena Chauí, o livro de filosofia do Cotrim e tantos outros. Então, até ali, mais ou menos, o último PNLD de 2018, a gente já tinha 8 obras aprovadas nesse estilo, né? Sendo desenvolvidas para ensino no âmbito da educação do ensino médio. Em 2021, a gente teve a mudança que veio aliada com a BNCC, que foi os livros por grandes áreas. Então, a filosofia, juntamente com a história, a geografia e sociologia, ela veio inserida na grande área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, qual era o meu desafio? Quando eu entrei no programa, eu tinha uma coisa em mente, mas aí eu decidi, até por uma questão de atualização, né, e também para analisar o que seria das políticas públicas afetando a produção educacional, eu optei por não analisar os PNLDs anteriores e analisar o PNLD atual, que era o de 2021. Só que esse PNLD 2021 era livro não mais por separado, né, por disciplina, mas por grandes áreas. Então, o nosso desafio era selecionar o que tinha de filosofia dentro desses livros. Aí eram 14 coleções. Não tinha como analisar as 14 dentro do curso da dissertação de mestrado de apenas 2 anos. Então, a gente escolheu apenas 2 coleções, que foi a Moderna Plus e a Multiversos,
e a gente fez ali uma amostragem dessas coleções para tentar entender como é que estava sendo instrumentalizada a filosofia nessas coleções. A partir dessa análise, tudo que a gente fez na dissertação, a gente tinha o desafio de fazer o produto educacional. E como é que seria nessa produção educacional? E foi por isso que surgiu esse roteiro. Esse roteiro ele surgiu basicamente inspirado na metodologia de análise que a gente fez durante a dissertação. As coisas basicamente foram acontecendo. Tudo que a gente tinha de projeção e o que se tornou depois no final acabou acontecendo durante o curso da dissertação. Então, basicamente, eu conto aí para vocês um pouquinho dessa história. A gente desenvolveu essa produção educacional pensando num público-alvo não de alunos, mas sim de professores e de pessoas que tenham a interesse nessa análise, pesquisadores, enfim. O objetivo e a justificativa desse roteiro, os principais objetivos, seria ele ser um facilitador nessa escolha de livro didático de filosofia e colaborar no trabalho de pesquisadores interessados. Eu entendo, e defendi isso na época da defesa, né, que esse roteiro ele pode ser utilizado para analisar outros livros também. Tá? Muito embora a gente fez ele pensando na análise do PNLD 2021, mas vocês podem utilizar as métricas, as pessoas que pegarem o roteiro poderão utilizar as métricas para fazer outras análises de outros PNLDs. A gente dá dicas aqui bem gerais. E também fala, claro, do que a gente fez na nossa dissertação. Bem, a justificativa principal que a gente pensou na época foi exatamente essa. Analisar essa produção didática que foi feita na esteira da BNCC e quais eram os impactos disso para a nossa produção didática. Então, a gente encarou isso como justificativa principal para ter para ser o porquê, né, da nossa produção didática. Por que a gente estaria fazendo isso, reiterando que isso pode ser utilizado, esse roteiro pode ser utilizado também para outras análises. Quando a gente fala de analisar livros ou produção didática submetida ao PNLD, a gente tem que pensar que existem várias métricas específicas que são utilizadas nessas análises antes mesmo que esses livros cheguem às mãos dos alunos. Então, existem critérios legais, administrativos, éticos, que são feitos antes mesmo de que esses livros cheguem à mão dos professores e em sala de aula. A gente sabe que depois que passa por todo esse crivo, ainda passa pela mão das escolas, né, e dos professores já depois de pronto, depois de aprovado, né, pelo PNLD, para que aí sim esses professores façam as suas escolhas para aplicar em sala de aula. Mas antes disso, existem várias questões, normas de conduta, obrigações, proibições, questões vedadas, que saem ali nos próprios editais. Então, se você vai analisar livros didáticos e que sejam submetidos ao PNLD, você tem que estar atento a isso. Existe um edital e que explicita todas essas normas. Bem, quando a gente fala, né, nesse processo de escolha do livro didático pelos docentes, a gente pensou, já falando aí do nosso roteiro, né, e pensando também em áreas gerais, desgrudando um pouquinho do PNLD, a gente pensou em fazer essa análise em 4 etapas, delimitando o corpo de análise, o corpus analítico, considerando que há interesses conflitantes, interesses da própria escola, interesses do corpo docente, os próprios alunos, a comunidade, enfim. Critérios, ou seja, o que a gente vai analisar nesses livros. Estabelecer categorias de análise ajuda muito a gente a elucidar os critérios avaliativos. E, por fim, a gente confecciona, a gente entende que é importante confeccionar um relatório das análises para que seja divulgado para a comunidade acadêmica, para que seja compartilhado pelos pares também. E aí, falando mais uma vez dessa questão das disputas, né? Professores, editores, o próprio governo, a abordagem do que tem ali dentro desses livros. Então, quando a gente analisa livro didático, a gente tem que ter isso tudo em mente. Existe muita coisa envolvida até que esse livro se torne uma obra final, que chegue a gente e que seja utilizada em sala de aula. Falando mais uma vez aí dessa escolha, desse processo de escolha, né, o corpus analítico e dos critérios. Aqui a gente elencou algumas perguntas, isso está muito bem explicitado lá no nosso roteiro, tá? Aqui eu fiz um pequeno resumo do que a gente pode elencar como pergunta para pensar num primeiro processo de análise.
A abordagem pedagógica combina com o teu estilo de trabalho? Falando das atividades, foram sugeridas atividades e práticas reflexivas que cooperem para filosofar dentro e fora de sala de aula? Temas sociais claros à sociedade atual, como, por exemplo, desigualdades sociais, ética, debates sobre o desenvolvimento sustentável, isso tudo foi incluído na obra? De que forma foi feita a promoção positiva da imagem da mulher, desconstruindo aí estereótipos de gênero, por exemplo, e valorizando, inclusive, essa presença positiva da imagem da mulher? Como as editoras materializaram nas obras a promoção positiva da imagem dos afrodescendentes e indígenas, inclusive em respeito à Lei 10.639, de 2003? Como se deu a promoção positiva da cultura e da história afro-brasileira, quilombola, dos povos indígenas e povos do campo ao longo da obra? Falando também de abordagens decoloniais, antirracistas e todas as questões que evocam esse tipo de debate. Como é que se promoveu esse tipo de abordagem na obra? Esse tipo de abordagem, ele ajuda realmente a questionar, a desarticular racismo, patriarcado, misoginia, homofobia, transfobia e tantas outras questões. Bem, dando prosseguimento, a gente falando um pouquinho do campo das categorias, né, que nos ajudam a fazer esse tipo de análise. Quando a gente fez a análise da Multiversos e na Moderna Plus, a gente estabeleceu 4 categorias. A gente trouxe elas aqui para o roteiro como um exemplo do que pode vir a ser feito. Quando você for fazer a análise, você vai estabelecer outras categorias de acordo com aquilo que você vai fazer na sua análise. No nosso caso, a gente trouxe as categorias que a gente utilizou na nossa dissertação para cá, para dar um exemplo, tá? Então, o que a gente utilizou? Presença precária, porque presença precária tinha a ver com a própria materialização da filosofia nesses livros. A gente viu que, na maioria das coleções, a filosofia estava sendo colocada ali de uma forma muito precária. Então, a gente já colocou isso como categoria para ajudar a gente a fazer essa análise. Mulheres filósofas, em obediência ao próprio edital, que estabelecia que tinha que ter a presença de mulheres ao longo da obra, a gente pensou em uma categoria de mulheres filósofas, como um sentido de ver como é que estava sendo feita a percepção dessas mulheres ao longo das obras. Se ela era equitativa ou não, se ela era marcante ou não, e a gente viu que tinha muita forma de diferentes abordagens ao longo dessas obras, no que tange a presença dessas mulheres filósofas. Filosofias não eurocentradas, uma forma de desarticular o eurocentrismo, né? Então, a gente também estabeleceu isso também como uma forma de categoria para a gente. Outras matrizes que não a europeia ao longo das obras, filosofias brasileiras, filosofias indígenas e tantas outras que nos ajudassem a pensar de uma forma não eurocêntrica. E aí, mais uma vez, filosofias brasileiras, mas a gente trouxe como um campo de análise específico, e principalmente pensando como que essa materialização nas obras foi feita a partir de um modo de ser brasileiro. Como é que essas filosofias brasileiras, como é que esses pensadores brasileiros nos ajudam a pensar de um modo de ser nosso, especificamente nosso, e não eurocêntrico, e não de um jeito que não tenha a ver com a gente, com a nossa filosofia que seja feita aqui, dentro do Brasil. E aí, falando do processo de registro, né? A gente entende que essa análise, uma vez feita, seja por uma pessoa, seja por pares, seja por grupo de estudo, a importância de que ela seja feita e partilhada, e ela seja documentada. Por isso a gente fala de um roteiro, né? Depois que se define um corpus analítico, estabelece o critério, categoria de análise, e feita a análise das obras, é importante que isso seja documentado, para que depois possam ser feitos grupos de estudo, reuniões para avaliação conjunta, e depois confeccionar um relatório. Isso pode ser feito dentro do próprio processo de pesquisa, como também dentro das análises que possam vir a ser feitas para até mesmo escolher as obras, para integrar
a sala de aula, né, para integrar como é que eu poderia dizer? Integrar o processo de escolha, né, do próprio PNLD, por exemplo. A gente vem aí agora com o PNLD de 2026. Então, se você estiver fazendo a análise da forma como a gente fez, a gente entende que é importante documentar isso e partilhar antes mesmo de que a escolha final seja feita, envolvendo todo o corpo docente, envolvendo a escola, quem sabe até mesmo o corpo representante de alunos, para que isso possa ser feito de uma forma bastante democrática. Bem, concluindo aí o nosso processo, o que a gente elencou ao longo e debateu, né, ao longo do nosso roteiro? 4 etapas. Delimitar o campo de análise, ou seja, o corpus analítico, considerando que há interesses conflitantes. Definir critérios, ou seja, o que você vai analisar nos livros que você vai escolher. Estabelecer categorias de análise, no nosso caso ali, a gente escolheu aquelas 4, né? Voltando ali, que seria presença precária, mulheres filósofas, filosofias não eurocentradas e filosofias brasileiras. Estabelecer critérios, categorias de análise, e, por último, confeccionar um relatório sintético de análise para partilhar esse processo de análise e publicar depois, ali entre os próprios professores, entre o corpo docente, entre os alunos, enfim, publicizar esse processo de escolha, esse processo de análise. E, finalizando aqui a nossa participação, a gente entende que toda pesquisa, ela pode ser posteriormente ampliada, ela pode ser debatida. Então, o nosso mais profundo desejo é que esse processo, né, de escolha, esse processo de roteiro, ele possa também estimular outras pesquisas e que ele estimule outras necessidades de um olhar crítico e reflexivo sobre as políticas públicas, no nosso caso aqui a gente está falando especificamente da BNCC, afetando o dia a dia docente, afetando a produção didática e automaticamente o ensino em sala de aula. E muitas vezes a gente vê que essa produção didática ela está se fazendo refém de políticas que não favorecem o ensino de filosofia, mas que cada vez mais o instrumentalizam, cada vez mais o enfraquecem. E, enfim, a gente tem aí a nossa bibliografia. E esse roteiro, a gente está disponibilizando ele também no nosso repositório. O Cefet, ele está disponibilizando um repositório de vários produtos educacionais que são feitos ali ao longo do nosso fazer, né, docente, do nosso mestrado e até do doutorado que vai ser agora implementado. Então, já há um repositório. O nosso roteiro já foi enviado, inclusive, para esse repositório, e acredito que isso vai estar sendo publicizado aí muito em breve para que outras pessoas tomem conhecimento. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Estou aí disposto a debates, perguntas, e enfim. Obrigado. Obrigada, Lucas, pela sua apresentação. Como algumas pessoas chegaram posteriormente, só apresentando novamente, meu nome é Beatriz, eu sou monitora, e a mediadora responsável é a Rúbia. Lembrando também que cada professor tem em torno de 20 minutos para apresentar e 10 para perguntas. Agora eu passo a palavra para a Rúbia e posteriormente para as dúvidas. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Obrigada, Lucas. Eu gostaria de primeiro deixar os participantes falarem e qualquer coisa a palavra retorna para mim. Então, pergunto se dentre os presentes alguém gostaria, tem não necessariamente uma pergunta, né, mas também uma proposição de diálogo com o professor Lucas. Por favor, Ricardo. Deixa eu abrir a câmera aqui. Abriu? Não, abriu. Boa tarde. Então, gostei muito, viu? Parabéns, Lucas, tá? Gostei, legal. Tá? E assim, eu não sei como está funcionando o ensino de filosofia em outros lugares, né? Eu sou de Osasco, em São Paulo, né? Estou em São Paulo, aqui na cidade de Osasco. E aqui em São Paulo nós estamos tendo uma dificuldade, eu estou vendo, né? Uma dificuldade muito grande. Então, assim, eu gostaria muito de usar um livro didático,
entendeu? Vem a questão da escolha, nós temos um momento de escolha do livro didático, mas nós não temos condições de usar o livro didático, entendeu? Porque o professor, principalmente, o professor se tornou um apertador de botão, né? De maneira geral, a gente tem que cumprir aqueles slides que já vem pronto da SEDUC, entendeu? E se a gente não cumprir, nós estamos na rua, tá? Aqui na cidade de Osasco, ele já mandou mais de 20 diretores para a rua, entendeu? Então, assim, professores efetivos estão sendo mandados embora, né? E porque você tem que cumprir metas. É empresa agora, é empresa, tem que cumprir metas, tá? Mas, de maneira geral, assim, eu gostei muito da sua exposição, tá? Achei muito bacana e válida, e eu gostaria depois de ver o resultado final depois, né? Lucas, gostaria de já comentar ou ouvimos de uma vez e... Então, é com muita dor que eu ouço essa tua fala, sabe, professor Ricardo, porque falando um pouquinho do que está acontecendo aqui no Rio, né? Essa perseguição também, ela se faz presente aqui no Rio, inclusive no Cefet, eu sei que tem várias unidades, né, do Cefet que não estão utilizando o livro didático, exatamente porque viram que esses livros didáticos, principalmente os do PNLD de 2021, eles não estariam favorecendo o ensino de filosofia. Só que isso é um embate. A gente sabe que muitas escolas, conforme você mesmo disse, elas já dão ali a proposição do que você tem que fazer em sala de aula e ponto, acabou. Ou você obedece ou você vai para a rua. Aqui no Cefet, a gente sabe que tem algumas unidades que simplesmente botaram um banco e não utilizaram o livro didático e começaram a trabalhar com seus materiais próprios. A gente sabe que em muitos lugares isso não é possível, né? Lamentavelmente. A única boa notícia que eu tenho dessa história toda, e por isso que eu quis analisar esses livros do PNLD 2021 e fazer esse roteiro, a única coisa que me conforta é saber que esses livros, muito embora eles ainda vão estar inseridos, porque a BNCC ainda existe, então os livros ainda vão estar inseridos na grande área de ciências humanas, sociais e aplicadas, mas pelo menos no PNLD de 2026 a gente volta com os livros específicos por área. Então, tomara, professor Ricardo e todos os demais, que pelo menos esses livros cheguem às mãos de vocês e que vocês consigam utilizá-los. Os novos livros, né, os futuros, não esses do PNLD 2021, que para mim, na minha opinião, foram desastrosos, catastróficos. Beatriz, quanto tempo temos ainda? Temos 7 minutos ainda. 7 minutos, tá bem. Parabéns, Lucas, pela apresentação e por enfrentar, né, um trabalho de pesquisa sobre esse teu recorte temporal de um período tão difícil, né, como você colocou, foi um momento de desmonte para a filosofia. E pegando então a fala do colega Ricardo, essa compreensão, antes de pensar em livro didático de filosofia, né, tantas outras questões que se atravessam quando a gente pensa em livro didático, né, a importância de muitas vezes ser o primeiro livro que aquele aluno vai ter para levar para casa, né, ser o grande programa nacional de livro, o maior volume de compras do país e assim por diante, né, então tem todas as outras concepções de leitor e leitura antes da gente chegar para discutir o livro a especificidade, né, do livro didático de filosofia, e você se deparou com isso no seu trabalo, né. E agora, então, a gente espera estar num novo momento, né, eu fui da equipe do PNLD que está agora em fase de escolha pelas escolas, e que os livros vão valer de 26 a 29, então, novamente, né, teremos livros específicos, né, de ensino de filosofia, e esperando dar realmente suporte, né, que os professores encontrem o material adequado. E, bom, esse último edital, para dialogar contigo, né, nesse último edital, teve uma preocupação
não é uma preocupação, era exigência, né? Tinha que contemplar essa questão de representatividade de mulheres, da representatividade em geral, né? Nas próprias imagens, nas fontes, presença de mulheres, presença negra, né? Outras filosofias, presença de outras filosofias, então isso constava no edital. Então, gostaria que você comentasse um pouco mais, se possível, sobre como foi nesse período que você analisou, como essas questões apareciam, porque o teu guia tentou suprir um pouco, né, essa falta, então tu comentar um pouco o que era a parte do edital do programa daquele PNLD. Obrigada, viu? Bem, professora Rúbia, eu já tive, eu não analisei esses livros esses que você se referiu, né, na minha pesquisa, mas eu já dei uma folheada em alguns. E eu fiquei maravilhado com muita coisa que eu vi. Inclusive, eu estou querendo analisar isso em doutorado, porque, assim, eu já estou muito feliz, primeiro, com a volta, né, dos livros. A gente sabe que há limitações, né? A gente sabe que o livro ele não vai contemplar tudo aquilo que a gente, como docente, gostaria. Mas já é ótimo saber que eles estão voltando, da forma como a gente, pelo menos, um pouquinho, né, gostaria. Um deles, em específico, eu gostei muito, porque ele trabalha muito com a questão decolonial, que é uma temática que muito me interessa. Mas falando aí do PNLD de 2021, é desastroso, assim, é desastroso, mas, principalmente, assim, te respondendo essa questão das mulheres, né, e das filosofias fora aí do Eurocentro, né, a gente já percebeu uma boa quantidade, viu? Eu fiz tabelinhas na minha dissertação, eu trabalhei com muitas tabelas, a dissertação ficou imensa. No final de tudo, eu tive que enxugar muita coisa. Mas eu fiz tabelinhas e eu vi que várias, principalmente ali nas duas coleções que eu analisei, já tinha bastante presença de mulheres filósofas, já tinha bastante presença de filosofias fora ali do Eurocentro. Então, isso já era, até por uma questão do edital, né? O edital também já estabelecia isso, essa obrigatoriedade. Então, a gente viu que as editoras se esforçaram para cumprir essa normativa. A gente só procurou ali na dissertação colocar isso de uma forma demonstrativa, de mostrar como é que isso aconteceu. Mas a gente já viu boa representatividade. A Moderna Plus, que foi uma das coleções que a gente analisou, foi uma das que a gente viu que mais trouxe essa representação. A Multiversos também, mas a Moderna Plus, ela é muito, na minha avaliação, ela é muito elucidativa, muito bem organizada. Ela veio ali na esteira do Filosofando da Maria Lúcia Aranha, que estava ali no corpo de autores. Então, ela se mostrou de uma forma mais organizada, não que a Multiversos também não o tenha feito. De uma forma geral, eu diria, né, respondendo a você, que houve o cumprimento daquilo que o edital estabeleceu. Houve sim. Comparando com as edições anteriores do PNLD, que a gente via presença quase nenhuma de mulheres filósofas, principalmente, a gente viu que houve uma boa representatividade. E nesse PNLD de 2026, acredito que haverá muito mais. Obrigada, Lucas, e tenho concordância que o teu doutorado já está se encaminhando, viu? Sim, sim. Então, acho que devido ao tempo, a gente pode, se estão de acordo, Beatriz, já passarmos, então, para a próxima apresentação. Durante a apresentação, vou ficar de câmera fechada para não pesar, depois aqui na hora da interação, a gente abre de novo as câmeras. Na sequência, a professora Angelice Soares, integração do componente, projeto de vida na disciplina de filosofia. Boa tarde a todos. Deixa só eu tentar partilhar minha tela. Só um minutinho. Vocês me perdoem se eu der umas torcidas de vez em quando, mas aqui no meu estado, Roraima, a gente está numa fase de gripes, né?
Eu não estou achando o meu slide. Só um minutinho, pessoal, que eu não sei onde meu slide foi parar. Tem algum problema se eu apresentar sem slide? Não, não, Vocês estão me pode ouvindo? apresentar Pra como mim, ficar mais confortável, mas se tu quer procurar, a gente espera, não tem problema. Tá. você desenvolvendo, para mim estaria ótimo também. Não tem, não faço questão de slide, É, não. tá. É porque eu coloquei ele numa guia e aparece todas as guias que estão abertas no meu notebook, menos ele. Mas aí depois eu posso passar o link pelo chat, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu vou começar a minha apresentação. O meu nome é Angelice, eu sou de Boa Vista, Roraima, Angelice Soares Ferreira, e eu ingressei no curso de mestrado esse ano, né? Iniciei o segundo semestre agora, tá? E a minha temática, a minha proposta para a minha dissertação é sobre a integração da disciplina de projeto de vida na disciplina de filosofia. Por que eu pensei nessa temática? Tá? Após essa reforma do novo ensino médio, né, desse contexto de mudança, de transformação do ensino médio, que veio com essa proposta aí de novas disciplinas, né, eletiva 1, eletiva 2, específica 1, específica 2, específica 3, específica 4, específica 5, e projeto de vida, certo? E foram algumas propostas dentro dos itinerários formativos que eles deixaram lacunas significativas, como, por exemplo, o que seria uma eletiva, o que ministrar numa eletiva ou numa específica, e em projeto de vida. Projeto de vida já veio com a proposta da BNCC, já veio com os seus objetivos bem definidos, já veio especificando o que se propunha, né, o que se pretendia a disciplina de projeto de vida. Aqui no estado de Roraima, já se colocou a partir do fundamental, né, Fundamental 2, no 9º ano, algumas escolas já trouxeram o projeto de vida como uma aula por semana, ou duas, e é uma disciplina que ela pegou 2 horas, no primeiro ano, 2 horas semanais, no segundo, no terceiro, 2 horas semanais, e que se você for analisar a disciplina, a base da disciplina projeto de vida, ela é toda filosofia, ela é filosofia, né? Ela é filosofia, só que a ser trabalhada como a disciplina de projeto de vida, essas temáticas, elas são trabalhadas não de uma forma tão essencial como a filosofia trabalha essas questões, né? Então, eu tenho aí a principal ponto que a disciplina de projeto de vida vai trazer é a ideia de um jovem, de formar um jovem que ele seja autônomo, que ele tenha autonomia intelectual, autonomia social, que ele seja completo, né? Que já é algo que a educação, os documentos já trazem e o projeto de vida traz, ou seja, o ser no mundo, quem sou eu, a questão identitária, a questão de responsabilidade social, a questão ética, a questão de um sujeito autônomo capaz de decidir por si só, e todas essas temáticas e todos esses conceitos a gente já traz na filosofia, já é filosofia. E dentro dessa discussão de qual seria o professor que vai ministrar projeto de vida, não sei como é que funcionou nos outros estados, mas aqui no meu estado ficou uma coisa assim, tá sobrando 1 hora na minha carga horária aqui que eu não preenchi, vai lá, projeto de vida, e aí qualquer disciplina, qualquer professor, matemática, inglês, pegava essa disciplina, e há tanto os diretores quanto os professores, ficou nesse contexto de não se ter um parâmetro para qual era o profissional que deveria ministrar projeto de vida. E a minha proposta para a minha dissertação
que eu já comecei a fazer, que eu já comecei a desenvolver, é colocar, é trazer a disciplina projeto de vida integrada dentro da filosofia. Tá? Qual um dos nossos grandes problemas como professor de filosofia? A baixa carga horária. Nós temos uma hora por semana, tá certo? E uma hora por semana a gente faz o que pode, mas a gente não consegue trabalhar a filosofia de uma forma como nós gostaríamos. E se eu crio uma nova disciplina, que as bases dela, as bases conceituais, as temáticas que vão ser trabalhadas, são todas filosóficas, então, qual é a necessidade de eu criar uma nova disciplina, tá? Trazendo aí uma sobrecarga excessiva de disciplina, que foi o que aconteceu com essa proposta do novo ensino médio, houve aí um excesso de disciplinas. Tá? Então, qual é a necessidade de se criar uma disciplina chamada projeto de vida, se eu já tenho toda a estruturação conceitual dela em uma disciplina que já está vigente, que já tem profissionais formados na área, formados especialistas, mestres e doutor, e já temos material, é uma disciplina milenar, tá? A filosofia é milenar, que basta eu aumentar uma hora por semana e essa disciplina ela vai abranger o que eu proponho na disciplina de projeto de vida. Né? E aí a gente traz essa perspectiva, eu vou fazer uma análise de toda a proposta do projeto de vida nos documentos legais, tá? E eu vou trazer um filósofo em específico, isso dá para fazer com vários filósofos, mas na minha dissertação eu vou trabalhar com um filósofo específico, que é Immanuel Kant, principalmente pela concepção do esclarecimento, do que é esclarecimento que o Kant vai trazer para a gente, tá? Que eu acredito que é um conceito que ele abrange de uma forma bem geral as bases do projeto de vida, e vou fazer essa comparação. Vou pegar as temáticas que os documentos trazem de projeto de vida, vou pegar o conceito do projeto de vida e vou trazer o filósofo. Vou mostrar a filosofia, o filósofo que vai estar ali alinkado com aquela proposta que o projeto de vida vai trazer. Tá? Como eu falei, para quem já viu a disciplina de projeto de vida, né, já viu como que os documentos curriculares trazem e o que ela deve trabalhar, para quem já olhou o material, sabe bem que como eu já falei, todo o contexto do material é filosófico, então eu poderia encaixar diversos filósofos, mas vou trazer o Kant por conta dessa perspectiva do que é o esclarecimento, da saída da menoridade para a maioridade intelectual, da concepção ética, então dá para fazer um apanhado geralzão do projeto de vida só com Kant. A minha ideia de projeto, de produto, aliás, é elaborar uma sequência didática, e nessa sequência didática eu vou ministrar aulas de filosofia, mas utilizando a base curricular do projeto de vida. Tá? Vou pegar lá, por exemplo, um dos conceitos a serem trabalhados em projeto de vida é a questão do ser ético. Tá? E aí eu vou estruturar um plano de aula, vou fazer uma sequência didática e trazer, apontando a concepção do filósofo Immanuel Kant dentro daquela estrutura da disciplina de projeto de vida. Certo? Então, seria mais para mostrar, para demonstrar que não há necessidade de se criar uma nova disciplina e fazer essa sobrecarga de disciplinas no novo ensino médio, mas que eu consigo trabalhar os conceitos de projeto de vida na filosofia, até porque são filosofias, são conceitos da filosofia, são conceitos filosóficos antigos, inclusive bem antigos, que estão lá. Mas o que acontece no projeto de vida, a questão do projeto de vida? E aí eu não faço uma crítica ao que o projeto de vida se propõe. A minha análise é relacionada à falta de necessidade de ter essa nova disciplina, sendo que eu já tenho uma disciplina aqui que já tem toda uma base para fazer isso. É que a gente observa que uma das preocupações centrais do projeto de vida é a questão
de um estudante ser preparado para o mercado de trabalho. Tá? Então, eu vou, dentro do projeto de vida, trabalhar esse aluno para ele saber escolher, para ele saber identificar uma profissão. Ah, Angelice, isso é ruim? Não, isso não é ruim. Mas esse fator, sim, eu já dei uma olhada nos livros didáticos de projeto de vida. Eu consegui ver 2, Lucas. Então, dentro de uma perspectiva filosófica, eu acredito que o fator ser responsável por escolha de uma profissão, ele vem junto com outro conglomerado de informações. Então, eu preciso de um estudante que ele seja maduro intelectualmente, tem a sua questão social desenvolvida, tem a sua capacidade crítica e reflexiva bem aguçada, que é o que a gente faz com filosofia, e a escolha de uma profissão, ela é consequência disso. Ser capaz de escolher uma profissão é consequência de todo esse desenvolvimento desse estudante dentro desse contexto escolar. Tá? Então, eu venho trazendo essa perspectiva dentro do meu trabalho, que aí só vai ficar pronto o ano que vem, já está nas primeiras, na fase ainda de projeto, né, de finalizar o projeto da minha dissertação, tá certo? E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, eram essas as informações que eu queria trazer, e muito obrigada pela presença de todos. Oh, legal, Angelice. Bacana, hein? Bacana. Obrigada, Angelice. Pergunto se os presentes gostariam de fazer alguma pergunta, algum diálogo com a apresentação da Angelice. Por favor, Lucas. Eu quero falar sim, professora Angelice. Estou feliz pela tua pesquisa, viu? Inclusive, eu fui convidado a analisar livro didático também de projeto de vida, só que eu pulei fora. Eu falei assim, não vou dar conta disso, até porque eu já estava fazendo análise de outra vertente, né? Numa vertente um pouco mais geral. E eu te confesso que quando eu olhei esses livros de projeto de vida, eu me assustei. Porque você disse que olhou 2, né? Eu devo ter olhado uns 6, mais ou menos. Eles são muito diferentes entre si. As editoras e o corpo editorial, assim, eu entendo, concordo contigo que há um fundamento filosófico, até para dar a base, né, à disciplina, mas os livros são muito diferentes entre si, né? Então, assim, eu tinha até a curiosidade de saber, não sei se você chegou a aplicar algum em sala de aula, como é que seria essa aplicação, e também entendo a importância da tua pesquisa, acho que ela é muito valiosa, principalmente porque você se propõe a desarticular, né, essa questão do projeto de vida como disciplina em si, e isso acho que fortalece o ensino de filosofia como disciplina, né, fortalece a carga horária, e enfim, parabéns pela tua pesquisa. Obrigada, Lucas. Pois o meu despertar para fazer essa análise em relação ao projeto de vida, ela se deu na conversa de professor em sala de aula. Eu não ministrei projeto de vida, Lucas. Mas o que acontece? É como eu falei, por essa questão de não se saber que professor, que formação o professor deveria ter para ministrar projeto de vida, é que me despertou essa curiosidade na fala da gestora da minha escola. Né? E ela falou que eu não sei como é que eu faço, não sei qual é o professor que eu coloco lá, eu estou colocando a aula que está sobrando, mas e aí? Como é que a gente vai fazer? Qualquer um, ainda usou esse termo, né? E a professora de espanhol da escola, ela pegou uma carga horária grande de projeto de vida. E ela olhou para mim e disse assim, Angelice, tu já olhou as bases do projeto de vida, o que ele se propõe para fazer? Eu disse, não, porque ainda não peguei a disciplina. Ela disse assim, se eu fosse estudar, dava uma olhada, porque tem muita filosofia lá, muitos conceitos filosóficos, ela disse. Só que lá a gente tem que trabalhar aplicando práticas. Então, dá uma olhadinha. Aí eu levantou essa curiosidade e eu fui analisar. E aí eu me peguei pensando,
as temáticas, né, o ser, o eu, o outro, a autonomia intelectual, todo esse contexto, isso é filosofia. Só que a forma que ele está colocado no livro fica de uma forma muito superficial. Aí, como você falou, vai da interpretação do professor de como é que ele vai ministrar isso aí, tá certo? Aí eu fui e conversei com o meu professor orientador, eu disse, professor, eu acho que eu vou fazer uma análise do ponto de vista de que quem deveria ministrar projeto de vida é o professor de filosofia, já pensando nessa questão que a nossa carga horária é limitada. E o professor disse assim, por quê? Aí eu comecei a conversar com ele disse, então eu acho que você deveria ir um pouco mais a fundo. Por que você não questiona a existência da disciplina projeto de vida, sendo que a gente já tem um? Pensa nisso. Dá uma estudada melhor, dá uma pesquisada melhor e depois tu me diz. Aí eu fui olhar, fui na biblioteca, peguei os 2 livros, pedi em PDF, aliás, a professora os 2 livros, fui pesquisar, e aí eu disse, não, realmente, eu vou mais para a questão de questionar mesmo a existência da disciplina, já trazendo essa concepção da sobrecarga da disciplina no novo ensino médio, e que já tem a disciplina de filosofia estruturada, que vai trabalhar essas temáticas, sem ser de forma superficial ou meramente mercantilista. Ricardo, por gentileza. Ok. Ô, Angelice, legal, bacana. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aí, tá? Que é a questão da desvalorização da filosofia, né? Nos anos 30, com a questão da industrialização, é uma coisa que eu ponho no meu trabalho também, tá? Que existia o ensino secundário, ele começava na 5ª série. O ensino secundário era da 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Então, a criança ele tinha o ensino primário, que era até a 4ª série, aí começava o ensino secundário, né? Entendeu? E esse secundário tinha as aulas de orientação vocacional, que é o chamado projeto de vida hoje, né? E o que me dá medo é justamente isso, tá? É um argumento para se tirar a filosofia. Oh, legal, então vocês estão achando que projeto de vida é igual filosofia? Então, para que filosofia? Deixa o projeto de vida, que já tem desde a 5ª série, desde o 6º ano, né? Já existe o projeto de vida desde o 6º ano, então tira a filosofia. Para que filosofia? Entendeu? Aí entra aquela pergunta novamente, né? Que tem até alguns livros já editados, né? Para que filosofia, né? Entendeu? Entra essa pergunta. E aí, me dá medo o seguinte, eu já tive diretor que falou o seguinte, filosofia, qualquer um dá essa aula. Pega aí um recorte de jornal, um recorte de revista e discute lá com os alunos. É isso que me dá medo. Quem é que vai dar essa aula? Entendeu? Então, se você associa filosofia com projeto de vida, quem vai dar essa aula? Entendeu? O professor de educação física, o professor de arte, o professor de matemática, de química, de... Quem dá essa aula? E aí, onde fica o professor de filosofia? Entendeu? Então, esse é o meu medo que eu tenho disso daí. Mas aí, Ricardo, é por isso que, na realidade, o meu trabalho ele é uma crítica a essa questão de você colocar temáticas que deveriam ser apontadas para a filosofia, mas colocar dentro de uma outra disciplina de uma forma muito superficial, tá certo? Então, a ideia do meu trabalho não é nem relacionar projeto de vida com filosofia, é questionar a existência de projeto de vida, né? E dizer que, é o seguinte, aqui, quem tem que existir aqui é a filosofia que tem a bagagem, a filosofia que tem professor, a filosofia que é milenar, a filosofia tem toda a estrutura para isso aqui. Isso aqui, o professor de filosofia dá conta disso aqui e de muito mais. Tá? Então, vai dar conta disso aqui não de uma forma meramente mercantilista, vai dar conta disso aqui trazendo, construindo dentro levando o aluno a se tornar um sujeito autônomo, mas autônomo não só no sentido de saber qual é a profissão que eu vou ter, não, autônomo no sentido de ter um intelecto bem desenvolvido, de ter uma capacidade de analisar e criticar do ponto de vista da vivência dele, todo o contexto que ele está inserido.
Obrigada, Angelice, pela tua apresentação. Então, eu acho que teu tema é muito necessário, uma vez que a gente sabe na prática, né, apesar da dificuldade de trazer isso como levantamento de dado, né, de que muitas vezes são os professores de filosofia, e mais em geral de ciências humanas, que estão assumindo, né, a disciplina de projeto de vida, inclusive por termos, né, menos carga horária de sala de aula, então com a diminuição ainda por cima, né, da presença da filosofia nos currículos da educação básica, a gente acaba, o docente na escola tendo que buscar outras alternativas para sua manutenção, assumindo outras atividades. Então, acho que a partir daí é uma importante reflexão, uma vez que os professores, né, que ministram a filosofia estão se ocupando com isso. Agora, dito isso, eu acho que tem algumas distinções que queria compartilhar contigo, que eu acho que seria importante pensar ao longo do desenvolvimento do teu trabalho, né? Uma primeira é assim, né? Maior contextualização do sentido da disciplina de projetos de vida, né? Uma visão mais neoliberal da educação, que ela é voltada, vou chamar assim, né, para as massas, ela não é para um projeto de vida sonhador, audacioso, né, que a pessoa vai se construir. Então, esses são os aspectos importantes. Mas, sobretudo, eu acho assim, a filosofia pode tratar dos temas que estão no projeto de vida. Pode. Por que eu digo pode? Um pouco eu digo porque eu acho que a gente não pode desfazer de outras disciplinas das ciências humanas que também contribuiriam com qualidade para o projeto de vida. Por outro lado, também, porque se você afirmar que a filosofia, que é a função do ensino de filosofia, trabalhar essas questões, você está defendendo uma utilidade e uma proposta de currículo para o ensino de filosofia, que não, que seria mais sua, não tem problema em fazer isso, em defender, mas que seria mais sua, que não estaria exatamente em consonância com as políticas da área. Então, você teria que fazer essa defesa. Então, essa reflexão, esse maior cuidado, né, entre a filosofia, ela deve ou ela pode, né, dar conta do projeto de vida, eu pensaria um pouco por aí. Então, assim, mas deixa como diálogo, tá? Entendo aqui que esse é um momento para crescimento para todos nós, assim, então, o papel aqui da professora mediadora, eu faço, te coloco esse ponto para reflexão, que só consegui fazer a partir do que te ouvi, fiquei muito instigada. Apesar do tempo, obrigada pelo aviso, Beatriz, mas vamos deixar pelo menos um minutinho, se a Angelice quiser se manifestar, é importante. Muito obrigada, Rúbia, e eu acho que um dos principais objetivos desse nosso evento, né, é a gente poder ouvir as novas ideias, né, ouvir as propostas e já aceito, e com certeza vou colocar isso aí para análise, para pensar sobre isso, Rúbia. Muito obrigada a todos vocês pela colaboração e por partilhar informações comigo. Eu que agradeço a tua escuta e disponibilidade. Então, agora, a apresentação do Prof. Ricardo. Vou fechar de novo minha câmera e estarei por aqui. Bom, seguindo aí dando sequência na apresentação da Angelice, né? Boa tarde. Eu não sei, eu acho que posso estar continuando sem slide, né? Eu acho que vai ser até mais prático, mais fácil, tá? Tá ok? Então, se vocês fizerem questão, eu coloco o slide, mas, tá? Acho que dá para falar sem slide, tá ok? Fica a teu encargo. Ok, vou apresentar sem slide mesmo, tá? Então, assim, o meu trabalho, o título dele é O Novo Ensino Médio e colocando o ensino de filosofia enquanto itinerário formativo. Eu começo a questionar isso, tá? Então,
quando a gente vê aí que o ensino de filosofia, ele entra no currículo, sai do currículo, né? Tem toda essa questão, né, de entrar e sair do currículo várias vezes, e hoje o ensino de filosofia, ele está o quê? O ensino de filosofia não é uma disciplina de filosofia, é o itinerário de filosofia e sociedade moderna, né? Então, quem dá essa aula? Entra aí também, né? Quem é o professor que vai dar essa aula? Tá ok? É o professor de sociologia, pode ser o professor de história, pode ser o professor de, né? Entendeu? Então fica muito jogado assim. Para esse encontro, eu escolhi um dos temas que eu separei lá, né? Meu trabalho está dividido em alguns capítulos, que pega aqui o ensino de filosofia pós-ditadura, eu faço um resgate da história, né? Do ensino de filosofia, desde a época da ditadura militar. Então, principalmente pós-ditadura, né? Então, a gente sabe que no período da ditadura, o ensino de filosofia foi retirado do currículo, mas nos anos 80, né? Eu pego aí dos anos 80 para cá, tá ok? Então, pego aí a questão da perseguição das faculdades, né? A invasão da PUC, invasão da USP, entendeu? Vou falar um pouco sobre isso. A defesa, os encontros, né? O próprio Emprof, houve aí os encontros de filosofia, né? Defendendo a volta da filosofia no currículo. Então, começo a resgatar essa história, tá? O Enefil, outros, né, grupos, né, que trabalhavam aí, até a UNE, a UBS, que trabalharam em favor, né, da volta da filosofia no currículo. Aí eu vou falar sobre a questão do próprio ensino médio, tá? Pego um capítulo aí para falar propriamente do ensino médio. O que é o ensino médio, tá? O que quer dizer ensino médio? Então eu pego desde o começo da história, vou lá pegar com a primeira escola, né, o Colégio Dom Pedro II, que Dom Pedro coloca, né, a primeira escola do ensino secundário, e de lá para cá, né, qual que era o objetivo, qual era o perfil, né, do ensino médio, qual era a identidade do ensino médio. O que é ensino médio? Então, o ensino médio era um curso propedêutico para o ensino superior. Ele começou com essa ideia, né? Tá, vamos preparar esses jovens, jovens da elite, né? Preparar uma elite brasileira, tá? Filhos de europeus, para serem pessoas que tenham lá sua graduação de nível superior. A ideia do ensino médio era essa, tá? Então tínhamos aí algumas escolas que trabalhavam alunos de classe pobre, né? De classe mais eram pessoas que eram, como que se chama? Pessoas que viviam em internatos, coisas assim, tinham um ensino médio, mas aí encerrava ali. Então, o ensino médio, o que que era? Era o fim dos estudos, tá? Ele não tinha essa ideia de continuidade. A ideia de continuidade era só para a elite, tá? Então, o ensino médio, ele tinha essa coisa do propedêutico, né, para a faculdade. Com a industrialização do Brasil, o ensino médio ele começou a tomar uma característica aí de curso preparatório para a profissão, curso profissionalizante. Ele perde essa característica de propedêutico para a faculdade, mas fica um pouco ainda, mas ele toma mais uma características de ensino técnico, ensino profissionalizante, ensino técnico. Então, devemos formar mão de obra. O ensino técnico, ele toma essa característica, né? Formar alunos para mão de obra. E depois, já no nosso tempo, né, tem a questão do Enem, que é uma coisa uma maneira de avaliar, né, esse ensino médio, tá? De um sistema de avaliação aí, mas o ensino médio ele começa a ser direcionado para o aluno ser avaliado pelo Enem e ter uma nota no Enem apenas, tá? Só. Então, ele volta a ter essa característica, né, novamente, de ser o fim dos estudos. Se você for perguntar para muitos alunos, tá, principalmente de periferia, o ensino médio, já terminei meus estudos, acabei.
Então, ele não tem essa ideia, né? Então, isso dos anos 90 para cá, até no ano 2000 para cá, eles não têm essa ideia de continuidade dos seus estudos, tá? E tem uma outra perspectiva de identidade do ensino médio, o ensino mediano. Ele é médio por quê? Porque ele é mediano, ele é meia boca, né? É mediano, tá? Então, você dá alguma coisa para esses jovens, tá? E fica por isso, Então, pego lá alguns dados estatísticos, né? Principalmente de alguns observatórios, e falam assim que muitos alunos de ensino superior, que chegam ao ensino superior, chegam analfabetos, tá? Por quê? Porque a escola, ela não tem mais essa coisa de ensinar. Não tem que ensinar. Não precisa ensinar. É só para ele frequentar a escola. A escola, ela tem um fundamento, assim, um objetivo que é socializar. Socializar. Aí eles começam a avaliar através de algumas instituições nacionais, até instituições internacionais, né, como o PISA, e começam a ver que os alunos estão muito abaixo. Então, precisamos resolver isso, tá? Precisamos resolver isso. Aí eu entro na questão do ensino médio em São Paulo. A educação em São Paulo, não ensino médio, mas a educação em si, educação pública, tanto municipal como estadual. Toda educação pública. Qual é a característica dessa educação pública? E ela entra nessa questão da socialização, tá? Por exemplo, quando nós temos políticas públicas que se voltam para resolver o problema, tá, dos índices baixos de educação, então eles começam aí a criar sistema para a criança ficar mais tempo na escola. E o que a escola se torna? A escola se torna um clube. Ele não é uma instituição de ensino acadêmico, ensino intelectualizado, que vai passar conhecimento, não. A escola é um clube, tá? Tanto que nas escolas integrais começaram a trazer, de ensino integral, né? Começou a trazer, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, tem isso, né? Aquela ideia de escolas norte-americanas, de clube do xadrez, clube da poesia, clube dos quadrinhos, clube de música, clube de dança. Por quê? A criança vai ficar o dia inteiro na escola e ele tem que fazer alguma coisa. Que coisa ele vai fazer? Arte, esporte, lazer. Por acaso ele pode aprender alguma coisa. Aprender alguma coisa é um mero acaso, tá? O conhecimento se torna um acaso, tá? Então a gente percebe nos índices que o número de jovens analfabetos funcionais aumentou muito, tá? Então, assim, qual a característica desse ensino médio? É mediano, tá? Aí eu vou dar um outro capítulo do meu trabalho, sobre o novo ensino médio. Eu começo a buscar aí todas essas transformações que aconteceram, todas essas renovações que aconteceram, né, no ensino médio, essas leis, aí é mais leis mesmo, tá? Falando de todas essas mudanças que aconteceram aí no decorrer da história, tá? Até 2024. Eu encerro em 2024, tá? Com o Lula. E aí entro na BNCC, aí para mim poder entrar nos itinerários formativos, tá? E nessas mudanças, a gente percebe o seguinte, que esse novo ensino médio, ele não é novo, tá? Que em outros períodos da história, tá? Em outros períodos aqui, pelo menos em São Paulo, já tivemos algo parecido, onde a educação em São Paulo, ele tinha lá a sua parte geral e os itinerários formativos que eram escolhidos dos alunos. Nos anos 70, né, era assim, tá? Onde era dividido por área, tinha os itinerários formativos e que o aluno podia escolher, tá? Então, isso não é coisa nova, tá ok? E a questão, assim, de voltar dos itinerários, todos voltados para a questão da profissionalização. E é o que está acontecendo hoje. A gente percebe que esses itinerários formativos, ele tem, assim, uma visão muito voltada para o trabalho, tá?
Eu tenho que preparar o aluno para ele ser empreendedor, para ele ser MEI, para ele ser um PJ, né? Eu tenho que preparar esse aluno para o novo, para a nova identidade de mercado, tá? Que é essa daí, entendeu? Do aluno ser autônomo. O que é ser autônomo? Trabalhar sem chefe. Não é ele ter a autonomia do seu conhecimento, não é ter autonomia dos seus estudos. Não, não. Ser autônomo é ele pegar e vender cachorro-quente na rua. Isso é o ser autônomo. Tá legal? Então, assim, ele tem que saber lá que ele tem que ter educação financeira, ele tem que ter o projeto de vida dele, que é ganhar dinheiro e trabalhar por conta própria, tá? Então, temos que incentivar isso nesse aluno, tá ok? Entra nessa questão do projeto de vida dele, trabalhar com ética, trabalhar com dignidade, trabalhe enquanto os outros dormem, tá? É mais ou menos isso, tá? E aí eu vou propriamente trabalhar essa questão da filosofia enquanto itinerário formativo. Aí eu vou pegar essa matéria, né? A filosofia e moderna. Filosofia moderna. E aí eu questiono o seguinte: o que é filosofia moderna? A filosofia moderna do período moderno do século XVII, XVIII, é isso? Ou é a filosofia moderna dos dias atuais? O que é filosofia moderna, né? Então, e quem é que tem filosofia hoje? A filosofia, de acordo com a lei, deve ser dada nos 3 anos do ensino médio, obrigatoriamente nos 3 anos do ensino médio, tá ok? Então, hoje, o ensino médio ele está dividido em 2 áreas, português e matemática. Se o aluno escolher português, ele vai ter aula de filosofia. Se ele escolher matemática, ele não vai ter aula de filosofia. Então, não são todos. Então, obrigatoriamente, todos devem ter filosofia, já não existe mais. Porque aquele aluno que escolheu matemática, ele não vai ter aula de filosofia. Então, se numa escola tiver, tá, 50% dos alunos terão filosofia e os outros 50% não terá filosofia no ensino médio. Tá? Então, já não é mais obrigatório, tá? Então, essa questão da obrigatoriedade da filosofia no currículo, tá ok? E aí, o que acontece? Essa filosofia, ele entra como itinerário formativo, que não é o professor de filosofia que dá essa aula. Quem é que dá essa aula? Entendeu? Pode ser o professor de história, pode ser o professor de geografia, pode ser o professor de sociologia, pode... Então, aí nós fizemos um levantamento aqui. Eu vi que 60% dos professores aqui na minha cidade, em Osasco, são professores formados em filosofia. Os outros 40% não são formados em filosofia, né? E a gente percebe assim, quem é que dá aula de filosofia? Qualquer um, porque a filosofia ela transita, tá? A filosofia ela tem essa característica de de transdisciplinaridade. Então, a filosofia ela pode ser, enquanto itinerário formativo, alguma coisa trabalhada por temas, tá? Uma matéria que pode ser trabalhada por temas. Aí entra a questão do projeto de vida, tá? Que está escrito na lei que você deve ter práticas filosóficas, tá? Tá lá, tá escrito, né? Práticas filosóficas, e não, tá? E onde entra essas práticas filosóficas? Projeto de vida, tá? Projeto de vida. Então tá resolvida aí a questão. O aluno vai ter filosofia? Vai. Ele vai ter filosofia enquanto projeto de vida. Então o professor de filosofia ele não ficou sem aula. O aluno não ficou sem aula de filosofia. Tá? Eu começo a questionar isso no meu trabalho também, entendeu? Então, até que momento, tá, essa questão do novo ensino médio, enquanto itinerário de filosofia, tá, garante realmente a disciplina filosofia. Eu vou entrar com Henrique Dussel, né, falando sobre essa questão centro e periferia, tudo mais, né, valorizando a filosofia de pensadores brasileiros, tá? Pensadores latinos, pensadores brasileiros,
Tá? Ok, obrigado. E vou entrar também com Ferretti e Saviani, tá? Estou buscando mais esses pensadores e outras pessoas, outros trabalhos, algumas dissertações que eu encontrei, né? E estou citando esses trabalhos, né, de algumas revistas, algumas dissertações que foram já feitos sobre esse tema, tá? Então, o que que acontece? O ensino em São Paulo, ele está baseado na questão das plataformas digitais. E ele está, sim, com o secretário de Educação, fazendo essas cobranças que nós temos que seguir as plataformas digitais. E a ideia do governador, do prefeito e do secretário de Educação é acabar, tá? Acabar com a educação. Como? Privatizando. Temos que privatizar. Na cidade de São Paulo, muitas escolas já estão caminhando para isso, para a questão da privatização, tá? E ele está entendendo escola como uma empresa. Você tem que alcançar metas, tá? Tem que alcançar metas. O aluno presente. Não importa se o aluno veio na escola, ele tem que ter presença. O aluno tem presença mesmo não vindo na escola. Isso é uma denúncia, eu não coloquei isso no meu trabalho, tá? Só estou desabafando aqui agora, tá? Mas isso existe, é real, tá? Muitos diretores, coordenadores pedagógicos mandam colocar presença para o aluno só para aparecer verdinho lá na estatística, tá? E diretores de escola, que o aluno presente apareceu vermelho, onde o BI apareceu vermelho lá, que o aluno não fez o Tarefa São Paulo, o Leia São Paulo, tá? Ele não fez essas atividades, tá ok? O diretor perdeu o seu cargo, foi mandado embora, tá? Então, nós temos quase 30 plataformas que o professor tem que cumprir em um dia. No dia seguinte são mais. Cada vez que o professor abre a plataforma, gera tarefa. E o aluno tem que fazer essa tarefa. Tá? No dia seguinte vai gerar tarefa de novo, e o aluno tem que fazer essa tarefa. Então, eu só tenho que fazer plataforma. Aí que eu questionei o Lucas sobre onde que eu entro com o livro didático. Onde eu entro com o livro? Eu não tenho que usar o livro didático. Eu tenho 50 minutos para usar as plataformas. E não é uma plataforma. São muitas plataformas. Os alunos estão desesperados. Tá? Os alunos não têm acesso, tem escola que não tem acesso, tem cidade que não tem escola. Em São Paulo, tem lugares que não existe escola, tem cidade que não tem energia elétrica correta. E como é que faz isso? Tá? Então, essa é a minha denúncia que eu faço no meu trabalho, né? E o meu projeto final vai ser trabalhar justamente nessa questão das plataformas, tá? No conteúdo dessas plataformas. Acho que deu, né? Acho que deu. Obrigada, Ricardo. Beatriz, faltam 5 minutos de apresentação ou do tempo total, incluindo de debate? Do tempo dele ainda tem os 10 minutos de dúvidas, né? Mas ainda sobraram 2 minutos de apresentação. Não, tudo bem. Perguntas? Então, seguindo o modelo, por favor, Vinícius, que bom te reencontrar nas tardes de segunda. Estou morrendo de saudade também. Ô, grande Vinícius, meu amigo. Mestre Ricardo, adorei sua fala, adorei tudo na sua apresentação. Eu gostaria de fazer só algumas observações aqui, Ricardo, que sua fala foi extremamente pertinente. Eu tenho o prazer de trabalhar próximo à região do Ricardo, eu sou do extremo da Zona Leste de São Paulo, e aqui a gente está vendo políticas educacionais de maneira catastrófica nas escolas mesmo. A sua fala, longe de ser uma fala pragmática, é uma fala realista. É o que está acontecendo mesmo. A gente está tendo muita dificuldade para trabalhar em sala de aula o conteúdo filosófico, exatamente em função dessa alta demanda das plataformas e essa política, e eu não digo nem política, eu digo politicagem, que está sendo feita com a educação aqui em São Paulo, tanto no âmbito governamental quanto no municipal também. Eu gostei muito, Ricardo, quando você falou sobre a questão das escolas não estão sendo mais lugar para
aquisição de conhecimento. Eu estava conversando com um professor que está em vista de se aposentar, que ele falou que uma tendência de um futuro não tão distante, e nem é uma visão apocalíptica da coisa, falou que as escolas vão se tornar centros recreativos, porque a gente está deixando o aluno à revelia, estamos reféns da avaliação agora do aluno, porque se você... 360. Eu estou 360. com 39. Vou para 15 agora de estado, e a gente está nessa situação que você não pode mais afrontar o erro, você não pode direcionar o aluno para o caminho que você acha correto para se desenvolver uma aquisição do conhecimento verdadeiro. Porque no final do mês ele vai te dar a nota se você é um bom professor ou um professor ruim. E essa nota vai ser critério para o secretário de educação determinar se eu sou um bom professor ou não. Então a gente fica nessa sinuca de bico, de você ter que agradar gregos e troianos, mas a gente sabe que é impossível agradar todos. Ou você faz aquilo que tem que ser feito, ou você faz aquilo que você citou, que é maquiar os dados. Aqui em São Paulo, não sei em outros estados, a gente trabalha com BI Educação, Super BI, plataforma Saeb, as provas paulistas, simulado da Prova Brasil. Nossa, é tanto nome que você se perde no meio do caminho. E o foco agora é simulados em cima dessa prova, que é o que vai agregar se a escola é boa ou ruim. Essa questão da filosofia, eu vejo com bons olhos, tanto a filosofia europeia, eurocêntrica, quanto as outras filosofias. Porque é um caminho que eu vejo que ainda pode salvar a educação, é a gente ter momentos de reflexão. Eu penso, Ricardo, que você está no caminho certo fazendo esse levantamento, porque está chegando uma situação insustentável aqui em São Paulo. Você tem que direcionar conforme a vontade do aluno. E, infelizmente, está acontecendo. A questão do livro didático vai ser ótimo, porque plataformas com 46 slides, professora Rúbia, a gente não tem como trabalhar, porque você chega no quarto, quinto slide, é necessário que a gente faça uma reflexão, um aprofundamento do tema, só que o tempo é corrido. Então, você trabalha, às vezes, 5, 6, 7 conceitos filosóficos, às vezes, numa fração de 45 minutos. Então, onde está sendo feito, de fato, a aquisição desse conhecimento? Eu fico triste em ver uma situação dessa aqui no estado de São Paulo, mas essa é a realidade que a gente está vivenciando hoje. Por isso eu gostei muito do seu trabalho, Ricardo. Só queria entrar para parabenizar. Obrigado, Vinícius. Obrigado. E assim, antes das plataformas, nós tivemos ainda as apostilas, né? E depois nós tivemos alguns cadernos, apostilas, né? E em 2023, 2024. Então, assim, em 2023 teve lá um mapa de geografia, 2 Argentinas e 2 Paraguai, tá? No mapa da América Latina, né? Estava aparecendo lá para o aluno no livro didático, que é para a mão do aluno, né? 2 países, né? Paraguais e 2 Argentina. E se o professor fosse corrigir, o aluno vai, não, professor, mas está aqui no mapa, você vai querer saber mais do que está aqui no mapa? Entendeu? Estava falando que o Alzheimer é transmitido pela água, tá? A água transmite Alzheimer. Estava lá no texto de biologia, entendeu? Então, esse material que está chegando na mão do aluno. Então, quando a gente fala de livro didático, tal, essas coisas, é muito importante isso, porque de repente eles mandam um material que não sei quem faz, tá? E chega essas informações. E quando o professor vai tentar corrigir esses erros, o aluno faz piada da gente. E tem avaliação 360. Qual é a avaliação 360? O aluno ele vai avaliar o professor, tá? E a tarefa, as coisas, as atividades do aluno, ela é corrigida por IA. Eu tive lá na minha escola um aluno que ele colocou numa página vírgula, ele apertou o botão da vírgula, foi vírgula do começo ao fim da página. A IA deu nota 8 para ele. Ele não escreveu uma palavra, ele pôs vírgula do começo ao fim. E a IA deu nota 8 para esse aluno. Entendeu? Por quê? Porque ela não foi por conteúdo, ela foi por quantidade de caracteres. Quantos caracteres tem aí? Ah, ele colocou um monte? Ah, tá valendo. Entendeu? Então, quem é que vai dar nota para o aluno?
o próprio sistema dá nota para o aluno, não é o professor que avalia. E o aluno avalia o professor. O sistema avalia o aluno e o aluno avalia o professor. E se o professor corrige um texto que está escrito que o Alzheimer é transmitido pela água, o aluno vai falar que o professor não sabe o que está falando. Então ele dá uma nota baixa para o professor e o professor perde o seu cargo, o diretor perde o seu cargo, o coordenador perde o seu cargo. É isso que está acontecendo em São Paulo. É sobre isso que eu estava querendo trabalhar nesse texto, né? A educação no estado de São Paulo. Mais alguma manifestação? Eu iria comentar, então, Ricardo, né, acompanhar aqui as observações dos colegas do início e a importância de dados, né, que embasem, então, a tua escrita final, porque aqui tu nos traz, como nesse modelo de apresentação, claro, então tu nos trouxe como um relato, né, assim como a tua fala contando, para justamente a gente estar bem assentado nesses dados e nessa defesa, né, mostrar realmente como a questão, como você falou ali, o número de professores, né, então, quais são formados ou não, o que estão assumindo, então, esses, realmente, né, dados farão parte da tua, entendo, do fortalecimento do teu trabalho para suas, né, então fiquem como, justificar que não são impressões, né, não são... Não, são baseados, tem dados, tem dados. Por exemplo, eu Exatamente. pego a grade curricular, onde coloca lá o nome do itinerário formativo e quem pode dar essa aula. E aí está lá, sociologia, história, geografia e parará. Aí tem lá, esse outro itinerário, né? Então tem lá, por exemplo, uma área, um quadro de humanas, tá? De humanas, tá ok? Onde tem o professor de educação física, né, tá junto, e tem um de professor de física, matemática, né, tá inserido. Então ele coloca humanas e mistura professor de outra área no meio, né? Então, poxa, mas não era só de humanas? Por que o outro professor de outra área pode também dar essa aula? Entendeu? Então, eu não sei como é que eles... Aí o professor ele pode brigar na hora da atribuição de aula, falar assim, não, mas a minha matéria está aqui dizendo que eu tenho direito de dar essa aula, então eu posso dar essa aula, entendeu? Então tá lá, tá na grade, né? Muito obrigada, Ricardo, pelo teu diálogo. Pergunto, então, para Beatriz aqui, eu acredito, aqui no encerramento ainda teria Berenice e Cristiane, mas não se apresentaram, né? Não estão presentes, né? Isso, não estão presentes. No caso, o Ricardo foi a última apresentação. Tá bom. Então, eu entendo que a gente, tendo cumprido, né, as apresentações, e não só cumprido, o nosso diálogo não foi, os 10 minutos não foram só para cumprir tempo, a gente realmente fez uma troca, né, aqui, Sim. diferentes colegas se manifestaram ao longo É muito válido. da tarde, então penso que a gente está se encaminhando para encerrar essa sessão, correto? Correto. Só uma coisa, só queria acrescentar uma coisinha, viu, Rubem? Que é o seguinte, eu coloco no meu trabalho o seguinte, as aulas do slides, né, os exercícios do slides. Aí eu coloco também lá, por exemplo, as perguntas que são feitas na prova paulista. Porque a prova paulista, existe um convênio com o Estado de São Paulo, que a prova paulista, ela vai dar vaga para o aluno na faculdade. Então, dependendo da nota dele da prova paulista, ele pode ingressar na faculdade. Então, as aulas dos slides lá que o professor tem que cumprir é a mesma pergunta da prova paulista, entendeu? Tá igualzinha, não muda nada. Né? Aí até coloco lá, peguei, copiei, coloquei no meu trabalho. O que acontece? O professor, ele é obrigado, de certa maneira, ele é obrigado, porque ele vai ser cobrado nisso, entendeu? Então, a gente fala assim, poxa, mas o professor não pode sair fora disso e fazer de outra maneira? Não tem tempo. Não tem tempo. Ele
tem que cumprir aquelas plataformas, tá? Tem que cumprir as plataformas e tem que fazer as tarefas. Então, o que a escola está fazendo? Eles estão fazendo um mutirão, nós temos 7 aulas por dia, né? Então, o professor, a escola dá 5 aulas por dia de matérias variadas, faz um horário especial, todo dia tem um horário especial, e 2 aulas são só para dar tempo do aluno fazer as plataformas, porque o aluno muitas vezes não tem computador na casa dele. Então, mata aí 2 aulas da grade curricular que são para dar lá, levar o computador para o aluno, e muitas vezes a escola não tem tablet. Por exemplo, eu trabalhei numa escola que os alunos tinham que ir para a quadra para ter sinal de internet. Não tinha sinal de internet na sala de aula. Tá? Então, como é que eles podem exigir uma coisa, sabe? É sobre isso que eu estou falando no meu trabalho, né? Essa questão da desigualdade, né? Quando eu coloco lá sobre os dados da desigualdade que existe, né? Ok? Então, tá difícil, tá difícil dar aula. Tá? É isso aí, Rubem. Beatriz, te pergunto se está de acordo a gente encerrar, então. Sim, já podemos encerrar. Agradeço a fala de todos. Muito obrigada, então, mais uma vez, pela participação aqui no Improf e pelas trocas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rubem. Muito obrigado. Obrigado a todos pela apresentação. Parabéns a Boa todos. tarde, obrigada, pessoal. Boa tarde, obrigado também. Tchau, tchau. Nossa. Tchau. Alô. Tchau.